Turma, nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre RCP, Suporte Básico de Vida, em pediatria, segundo os protocolos europeus de reanimação. Então, por que eu decidi começar falando aqui sobre o protocolo europeu? Não sei se você assistiu um vídeo que eu faço uma comparação entre o protocolo europeu e o protocolo americano, lá da American Heart Association, e naquele vídeo eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu gravasse para falar de SBV em pediatria, se eu falasse de um protocolo depois do outro ou se eu misturasse os dois. A maioria das pessoas lá na caixa de comentários falou para eu falar separadamente dos dois. E ainda teve gente pedindo para eu falar dos dois juntos. Então o que eu decidi fazer? Nesse vídeo eu vou falar especificamente do protocolo europeu, vou te explicar aqui o que é que o protocolo europeu recomenda. Aí eu vou gravar um próximo vídeo no qual eu vou falar o que é que a American Heart Association recomenda, quais são as diretrizes, lá, os guidelines da American Heart Association. Vocês vão ver que tem bastante coisas diferentes. E aí depois eu vou gravar um terceiro vídeo para falar dos dois juntos, fazer um paralelo entre os dois e discutir as diferenças. Se você quer assistir o vídeo lá onde eu já faço essa introdução da diferença de protocolos, eu vou deixar aqui na descrição. Mas hoje vamos falar aqui de protocolo europeu. Começa deixando aí o gostei no vídeo, isso vai ajudar a espalhar esse vídeo pelo YouTube, e se inscreve no canal do IBRAP para receber o aviso dos próximos vídeos postados. Esse vídeo que eu vou postar em breve aí da American Heart e o vídeo comparando os dois protocolos. Se você já conhece o protocolo da American Heart Association, é possível que você estranhe algumas das recomendações que estão aqui nesse protocolo europeu. No Brasil, o protocolo europeu ele não é muito disseminado, muito divulgado. Aqui no Brasil nós temos muito mais aí o protocolo americano sendo divulgado. Nada errado, isso é bom, o protocolo americano é excelente, se aplica bem. Interessante também a gente conhecer outras recomendações, porque o profissional de saúde, o profissional de APH, ele precisa desenvolver um raciocínio crítico diante das situações. Porque se você decora aquela conduta de protocolo, é muito importante para quem está começando, decorar a conduta ali, mas se aparece uma situação um pouco adversa, uma situação onde você precisa adaptar a sua conduta, você pode não saber raciocinar e não saber o que fazer. Então é interessante a gente expandir nossa gama de conhecimentos estudando diversas fontes de literatura. Aqui eu quero te lembrar que o protocolo americano e o protocolo europeu, ambos são baseados no mesmo conjunto de recomendações que é o UCOR, as recomendações do International Liaison Committee on Resuscitation, do qual a American Heart Association faz parte, do qual o European Resuscitation Council faz parte, e outras instituições também, como sul-africana, australiana, Nova Zelândia, asiático, interamericano. Então nós temos várias instituições. Existem também outros protocolos lá no site do UCOR, existe o protocolo asiático, o protocolo australiano, neozelandês, que foram publicados mais recentemente. Mas aqui vamos focar no protocolo europeu, eu acho muito interessante, e depois eu deixo lá no último vídeo para discutir a diferença entre os dois. Aqui eu vou focar só nas recomendações do protocolo europeu, e eu tenho certeza que você vai estranhar algumas coisinhas aqui, normal, faz parte. Agora abra a mente, vá estudar, vou deixar aqui também na descrição o link do guideline do protocolo europeu para você ir lá estudar, tirar as suas dúvidas, deixar no comentário aqui também alguma dúvida que você queira, porque essa discussão é muito rica para mim, para você e para todos que participam aqui. Então vamos lá, SBV em pediatria. Eu decidi juntar pediatria, ou seja, crianças e lactentes, nós vamos abordar aqui nesse mesmo vídeo. Existem algumas preferências de técnicas que vão mudar de crianças para lactentes pelo tamanho da vítima, mas o protocolo, os princípios são os mesmos em ambas as faixas etárias e por esse motivo eu vou falar junto aqui. Eu vou pontuar as diferenças de técnicas, mas vou falar junto. Primeira coisa que o protocolo fala é o seguinte: se você tem um treinamento para atender um adulto vítima de PCR, mas você não tem treinamento específico para crianças lactentes, para pediatria, então você vai fazer em crianças e lactentes exatamente aquilo que você aprendeu em adultos. Você vai dosar a força, a quantidade de ar que você insufla, mas a sequência, o raciocínio vai ser o mesmo do que o utilizado em adultos. Caso você tenha treinamento somente para adulto e nunca tenha tido um treinamento de pediatria.
Se for um socorrista leigo que nunca teve acesso a nenhum tipo de treinamento ou alguma coisa muito básica, esse socorrista leigo vai fazer lá o famoso hands-on, somente as compressões, não vai se preocupar em fazer ventilações. Simplificar ao máximo para que ele faça alguma coisa, que é pedir ajuda, reconhecer, pedir ajuda e fazer boas compressões até a chegada da ajuda. Então nós temos dois grupos aí. Primeiro, os profissionais que têm treinamento só em adultos, faz a mesma coisa que aprendeu no adulto em lactentes, crianças, e aquele profissional que não tem, ou aquele leigo que não tem nenhum treinamento, nenhuma informação, no mínimo ele pelo menos tem que saber fazer, pedir ajuda, enfim, e fazer boas compressões. Aí nós vamos para os outros profissionais, as outras pessoas aí que podem estar envolvidas. São os profissionais que têm treinamento, ou leigos que têm treinamento. Tanto profissionais quanto leigos treinados, a recomendação do protocolo europeu é a mesma conduta para um profissional e um leigo treinado, no que diz respeito ao suporte básico de vida, tá? Estamos falando aqui de SBV, não estou falando de suporte avançado. Crianças lactentes costumam ter parada cardiorrespiratória por uma questão respiratória, por uma questão de hipóxia, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, um afogamento, alguma questão respiratória que levou a uma parada cardiorrespiratória pela hipóxia. Isso é diferente do que acontece no adulto na maioria das vezes. O adulto, quando ele tem uma parada cardíaca, na maioria das vezes é um problema cardíaco, uma arritmia maligna, um infarto agudo do miocárdio que levou a uma arritmia maligna, e esse paciente ele tem uma parada cardíaca diferente. Lá no adulto, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular como ritmos mais frequentes inicialmente, que são ritmos que precisam de uma desfibrilação precoce para reverter. Crianças e lactentes, na maioria das vezes, é uma questão respiratória, uma hipóxia, e esse ritmo inicial costuma ser uma assistolia, uma atividade elétrica sem pulso ali bem no iniciozinho e logo depois uma assistolia. Então, muito importante nesses tipos de pacientes a ventilação, a boa oxigenação precoce, porque ela é a principal responsável aí pela reversão desses quadros iniciais e também quando estão em parada cardiorrespiratória, reverter essa hipóxia é muito importante. Então nós temos aí essa grande diferença de lactentes de crianças para adultos e isso vai guiar muito do atendimento do protocolo europeu. Muito que vai lhe chocar de certa forma aqui é porque eles focam realmente em priorizar essa questão da parada de origem respiratória na criança. Eu tenho vontade aqui de começar a fazer as comparações com o protocolo americano, mas eu vou deixar para fazer isso especificamente no vídeo para a gente focar aqui somente no protocolo europeu. A primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente vê uma criança que está desacordada, nós devemos primeiramente nos perguntar como foi que essa criança parou. Se você não presenciou, você vai suspeitar que aquela criança parou por uma questão respiratória. Se você não presenciou, ou se você presenciou e está vendo que é uma asfixia, você vai considerar a parada respiratória. Mas por outro caso, não é impossível que uma criança tenha algum problema cardíaco. Então se uma criança está na sua frente e de forma súbita ela desmaia, ela apaga de uma hora para outra e fica totalmente inconsciente, nesse caso você vai suspeitar de uma parada cardiorrespiratória de origem cardíaca na criança. E isso vai mudar a conduta. A maneira que essa inconsciência se apresenta na criança muda a conduta, principalmente no momento de pedir ajuda. Então vamos falar no momento de pedir ajuda, quando é que eu peço ajuda numa criança no lactente inconsciente. Isso vai mudar a depender de que tipo de parada cardiorrespiratória eu estou suspeitando. Mas na maioria das vezes o normal é que uma criança, um lactente, tenha uma parada cardíaca de origem respiratória, asfixia hipoxêmica. Eu costumo sempre ensinar isso aqui falando dos 4 passos que salvam vidas para a gente deixar muito bem organizado. Então nós temos aqui o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. A gente vai organizar o nosso raciocínio assim. O primeiro passo é o passo de reconhecer. Esse passo de reconhecer uma parada cardiorrespiratória, ele envolve suspeitar, avaliar para confirmar. Então tem essas duas coisas. Quando é que você vai suspeitar? Quando uma criança está ali aparentemente inconsciente, onde não deveria. Uma criancinha que está deitada numa cama dormindo, é esperado que ela esteja ali, mas uma criança que de repente está deitada no meio do chão de uma situação estranha ou que você percebe que ela está passando mal na sua frente, você vai suspeitar. E aí você vai fazer a avaliação inicial.
A avaliação inicial, ela sempre deve começar com aquele primeiro passo, que é a segurança do local. Isso é universal para todas as faixas etárias. A gente só pode acessar se a gente estiver em segurança, se a equipe estiver em segurança, se as pessoas ao redor estiverem em segurança, porque a gente prioriza sempre aqueles que têm mais chance de sobrevida, e quem tem mais chance de sobrevida é primeiramente quem está atendendo, quem está ali assistindo, depois o paciente, e se tudo está bem, se eu posso acessar a cena, todo mundo está em segurança, eu vou atender. Crianças lactentes, a depender do tamanho, é possível você até pegar essa criança e transportar com facilidade para um local mais adequado para o atendimento. Uma vez que o local está seguro, a gente vai avaliar a responsividade. Então a gente vai estimular uma criança aqui pelos ombros, nós vamos chamar em voz alta: ei, menino, menina, tá me ouvindo? Vamos chamar assim, sacudindo um pouquinho, para ver se ele responde ou não. Um lactente, que é aquele ser que tem menos de 1 ano, a gente vai fazer estímulos na região plantar, na planta do pé. Não vamos bater aqui na região da clavícula, não. Ali, ó, neném, bebezinho, tenta estimular ele ali na região plantar para ver se ele responde ou não. Nesse momento, existem 2 possibilidades. Uma, ele responde, outra, ele não responde. Se ele responde de alguma forma, se ele tem algum tipo de movimento, de tosse, de choro, alguma coisa, eu já sei que ele não está em parada cardiorrespiratória. Um paciente que está respondendo de alguma maneira, ele não está em parada cardiorrespiratória. Ele pode até estar com um nível de consciência rebaixado, mas não é parada cardiorrespiratória. Então, se eu chamo ele e ele não tem nenhum tipo de resposta, nesse caso, eu posso já começar a pensar: olha, pode ser uma parada cardiorrespiratória. E diante disso, eu tenho que procurar imediatamente se de fato é uma parada cardiorrespiratória ou não. É o mais grave que pode acontecer, eu tenho que começar afastando essa situação mais grave. Não posso perder tempo. Não vou fazer um exame primário A, B, C, D, E em um paciente que não responde. Paciente que tem algum tipo de resposta, sim, eu vou fazer uma avaliação criteriosa, A, B, C, D, E. Um paciente que não responde, nós vamos mais rapidamente procurar algum sinal de gravidade. Estamos falando aqui da avaliação inicial. Nesse momento, assim que você percebe a situação de gravidade, você grita por socorro. Se você está sozinho, você grita socorro, socorro, para ver se alguém te ouve e vem te ajudar. No momento que chega alguém, ou se já tem alguém na cena com você, você pede para essa pessoa pedir ajuda imediatamente, ligar para o 92, ligar para o 93, a depender do local, da situação, e providenciar um desfibrilador externo automático, caso tenha um desfibrilador externo automático próximo na cena, no shopping, como deveria ter e como está tendo cada vez mais no Brasil. A nossa missão é multiplicar a importância de ter esse equipamento. Então eu fui lá, chequei a responsividade, não estava respondendo, tem alguém do meu lado, eu vou pedir ajuda. Aí entra aquela situação: se eu estiver sozinho na cena, eu saio para pedir ajuda, pego um celular, peço ajuda nesse momento, ou eu continuo o meu atendimento e peço ajuda depois? Aí vai depender da etiologia da parada cardíaca. Se você não viu a parada cardíaca, você não presenciou, ou você viu que se trata de uma provável asfixia, nesse caso, se você estiver sozinho, não tiver ninguém, você não vai pedir ajuda logo no início. Vai ser muito importante você começar o seu atendimento para fazer a oxigenação inicial desse paciente, porque isso já pode ser o suficiente para ele voltar. Vai ser muito importante o seu atendimento ali. Se foi uma criança que teve um mal súbito na sua frente, que desmaiou de uma vez, que perdeu consciência, você percebeu, você vai suspeitar de uma etiologia cardíaca, e aí nesse caso é importante pedir ajuda logo no início para vir o desfibrilador externo automático, ou você providenciar um desfibrilador que esteja por perto, porque o choque vai ser muito importante nessa criança que tem uma parada cardíaca de suspeita de etiologia cardíaca, comparando com uma criança normal que teria uma suspeita respiratória. Entendemos aqui como é que a gente vai estar pedindo ajuda. Esse aqui é o segundo passo, tá? Pedido de ajuda vem aqui como segundo passo. Mas ainda no primeiro passo do reconhecimento, uma vez que eu identifiquei que a criança não está respondendo, eu vou checar a respiração da criança. Aqui entra um primeiro ponto que talvez você ache estranho. Nós vamos fazer o ver, ouvir, sentir. Então, isso aqui foi já retirado pela American Heart Association dos guidelines, mas se você for para o protocolo europeu, tá o ver, ouvir, sentir, assim como tá lá nos protocolos da Sobrasa para lidar com afogamento. Como é que faz esse ver, ouvir, sentir aqui? Você vai pegar uma criança e a criança você vai fazer uma abertura das vias aéreas, inclinação da cabeça, elevação do queixo, abre a via aérea, você vai encostar
o seu ouvido na boca do paciente para ouvir e sentir se está saindo algum tipo de ar, e você vai olhar para o tórax para ver se existe uma expansão torácica normal. Você está buscando se tem alguma respiração normal. Se a respiração não está normal, está muito lenta, superficial, você pode estar diante de um quadro de gasping, de respiração agônica, e essa respiração ela não é efetiva. Apesar de ter algum tipo de movimento torácico, não está acontecendo troca de ar entre o meio externo e o meio interno. Então, se você encontrar um gasping, você considera parada respiratória. Você vai ficar nessa posição de ver, ouvir, sentir por 5 a 10 segundos. Perceba que você está focando toda a sua atenção, a sua energia em checar a respiração. Não tem checagem de pulso. Daqui a pouquinho eu falo sobre o pulso. Você está olhando se o paciente está respirando ou não. Num lactente, você não vai fazer a hiperextensão da cabeça. O lactente, geralmente, ele tem essa região aqui mais proeminente, a região occipital, e aí ele tende a fechar a via aérea dessa forma. O que é que você vai fazer? Você vai colocar numa posição de neutralidade. Você vai retificar a via aérea para liberar e vai fazer o ver, ouvir, sentir olhando o tórax. Uma observação, se o paciente tem uma suspeita de traumatismo cervical, criança que mergulhou numa piscina e bateu a cabeça no fundo, alguma situação de trauma, de acidente, nesse caso você vai evitar a hiperextensão da cabeça, você vai se preocupar, se possível, se tiver recurso suficiente na cena, de fazer uma estabilização cervical, fazer uma abertura das vias aéreas através da manobra de Joe Trust, no caso da suspeita de trauma. Sem suspeita de trauma, crianças, hiperextensão com elevação do queixo, lactente, posição de neutralidade. E aí eu identifico que esse paciente não está respirando. Ou melhor, vamos começar. Se o paciente estiver respirando, está inconsciente, mas está respirando. Se ele está respirando, não está em parada nem respiratória nem cardiorrespiratória. Nesse caso, se você é treinado ABCDE, exame primário criterioso para investigar qual é o problema que essa criança, esse lactente está tendo, se você não tem treinamento, se é um leigo, a gente vai manter na posição que você encontrou e vai ficar monitorando esse paciente o tempo todo, olhando a respiração. Claro, pedir ajuda, aguardar a chegada da ajuda e olhar o tempo todo se esse paciente está respirando, se continua bem, até a chegada do SAMU. A posição lateral de segurança não é tão utilizada em crianças em lactência, é algo mais para adultos. Crianças, idealmente, você vai manter ali na posição que você encontrou, que ela esteja confortável, fora de riscos, e vai monitorizar, olhar se esse paciente reavaliar o tempo todo se ele está respirando ou não. Isso é se ele estiver respirando. Agora, se ele não estiver respirando, não respira, aí entra também mais uma conduta que você pode estranhar aqui. 5 ventilações de resgate. Abre a via aérea, faz boca a boca, ou boca, nariz, boca no lactente. Em criança, se é boca a boca mesmo, você não vai englobar o nariz. Você pode usar uma pocket mask, que é aquele dispositivo válvula máscara. Pode ser acoplado a uma fonte de O2 se você tiver um cilindro acoplado. Quanto mais oxigênio você fornecer, melhor. Se você tiver só uma BVM, uma bolsa válvula máscara lá, mais conhecido como AMBU, você utiliza o AMBU. Se tiver uma fonte de O2, melhor ainda. Você precisa fornecer oxigênio e ventilações de qualidade. Se você não tiver essa fonte de O2, você não vai perder tempo aqui não. Tem que acoplar uma fonte de O2, não. Na maioria das vezes, quando é no susto, você vai pegar e você vai fazer a ventilação o mais rápido possível, mesmo que não tiver essa fonte de O2 disponível. Se ela estiver disponível, estiver ali do lado, é só encaixar rapidinho, você usa, porque o paciente, quanto maior é o FiO2 que ele recebe, melhor. Então, abriu a via aérea, 5 ventilações de resgate observando a elevação do tórax. Isso você vai fazer uma ventilação aí a cada 3 segundos aproximadamente, observando se esse paciente apresenta algum sinal de circulação, algum sinal compatível com a vida. Na medida que você vai fazendo a ventilação, toda vez que terminou a ventilação, você vai ficar observando o paciente. Se ele tossir, se ele respirar normalmente, ou se ele se movimentar, que é o famoso TRM, então você vai dizer, olha, esse paciente não está em parada cardíaca, porque se ele está respirando, se ele está tossindo, se ele está se movimentando, não está em parada cardíaca. O vômito não deve ser considerado uma resposta motora compatível com a vida. Na ventilação, caso você faça uma insuflação gástrica, pode ser que esse paciente apresente o reflexo de vômito e isso não quer dizer que ele está fora de uma PCR. Mas respiração normal, movimentação e tosse, esses 3 sinais
aí sim são indicativos que o paciente não está numa parada cardiorrespiratória. Se você termina as 5 ventilações de resgate, você reavalia então o paciente. Por exemplo, se ele está se movimentando ou se está tossindo, mas não consegue respirar, você mantém as respirações de resgate até o paciente voltar ou até o paciente piorar. Então você vai estar monitorizando ele o tempo todo ali para ver se ele evolui de uma parada respiratória para uma respiração espontânea ou se ele evolui de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória. Aí como é que eu sei que ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória? É o paciente que após 5 ventilações de resgate não tem nenhuma resposta. Aí entra a dúvida. E o pulso? Devo ou não checar o pulso? No protocolo europeu de reanimação, para o suporte básico de vida, está escrito que o pulso não é algo confiável, nem para profissionais, nem para leigos. Se o profissional ele é muito treinado, ele tem segurança, ele pode checar o pulso, nunca excedendo 10 segundos, não menos do que 5, não mais do que 10 segundos. Ele pode checar o pulso desse paciente. Mas não precisa. No suporte básico de vida, se o paciente está sem respirar e não tem resposta TRM, então a gente considera a parada cardiorrespiratória. Não considera somente parada respiratória. Agora, se ele tem algum tipo de resposta, aí sim você considera só a parada respiratória. E aí o paciente, se ele volta a ventilar espontaneamente, aquela questão, ABCDS, se você é um profissional treinado, sabe fazer um exame primário, ou observação desse paciente, já pediu ajuda, monitorando esse paciente o tempo todo. Se o paciente está em parada cardíaca, ou seja, ele não apresenta nenhuma resposta, não está movimentando, não está respirando, não está tossindo. Se você é aquele profissional treinado que checa pulso, identificou que ele não tem pulso, nesse caso você vai fazer o que aí? O passo 3, que é a RCP. Que é a ressuscitação cardiopulmonar. E aqui entra mais uma coisa que você pode estranhar. Eu estranhei a primeira vez que eu li o protocolo europeu e você pode estranhar também. Como é que você faz em crianças 15:2? Independente de ser com um socorrista ou com 2 socorristas, você deve fazer 15 compressões e 2 ventilações. Isso para mim que vim da escola da American Heart Association, eu estranhei. A American Heart não recomenda dessa forma, mas o protocolo europeu recomenda dessa forma. 15:2, mais uma vez intensificando a importância de priorizar a questão ventilatória nesses pacientes. Agora, só faz ventilação quem é treinado, profissional de saúde ou até mesmo leigo. Se ele é treinado, imagine você, um profissional, um professor que trabalha com crianças, ele tem treinamento, sabe lidar, ele vai fazer as ventilações, seja boca a boca, seja com pocket mask, vai fazer as ventilações. 15:2, não perdendo tempo aí, 5 a 10 segundos no máximo para fazer essas ventilações. E aí, como é que você vai fazer compressões? Em crianças, apenas uma das mãos, de 100 a 120 a velocidade. Em crianças, 5 centímetros de profundidade aproximadamente. Em lactentes, 4 centímetros de profundidade aproximadamente. Em criança, 4 a 5, lactente aí aproximadamente 4. Uma das mãos em crianças, ou se você não tem uma desproporção muito grande entre a sua massa corporal e a criança, uma criança grandona, você é pequenininho ou pequenininha, é magrinho, você pode fazer com as 2 mãos, não tem problema, mas pode adaptar para uma mão só em crianças. Em lactentes, a técnica é com 2 dedos, quando você está sozinho lateralmente, ou se você tem 2 socorristas na cena, o socorrista que comprime aqui, pega o tórax da criança e faz as compressões com os 2 polegares. Mas isso aqui é um dado interessante, 15:2 quando nós estamos com 1 ou 2 socorristas na cena. Aí a questão de pedir ajuda, entra uma coisa aqui interessante. Se eu estou sozinho e é uma parada respiratória, eu faço 1 minuto de RCP antes de pedir ajuda. Então, na maioria das crianças, 1 minuto. O que é 1 minuto? Seriam aproximadamente aqui 5 ciclos de 15:2. Você pede ajuda. Você pode levar a criancinha no colo, se ela for pequenininha, até pedir ajuda ou pegar o celular e pedir ajuda. Se tem alguém com você na cena, você já pede para essa pessoa pedir ajuda e você faz seu atendimento. Se a criança for aquele colapso súbito, você suspeita de etiologia cardíaca, nesse caso, logo no início aqui, você já sai logo para pedir ajuda, 192 mais, ajuda aqui 192, mais o DEA. Quando esse DEA está na cena, você vai usar o DEA, que é o 4º passo. Então, o DEA ele tem muita relevância, muita importância em pacientes com parada cardiorrespiratória de origem cardíaca,
por conta da arritmia que pode ser revertida com DEA. Os pacientes vítimas de hipóxia é muito mais importante boas compressões, boas ventilações, uma boa oxigenação nesse paciente. Se você está na dúvida, você vai, claro, usar o DEA. Quando o DEA estiver na cena, você vai utilizar esse desfibrilador externo automático. Mas se é uma parada cardiorrespiratória de origem respiratória de hipóxia em crianças e lactentes, o foco está em fazer um RCP de alta qualidade, ventilações de alta qualidade até a chegada do suporte avançado. Basicamente, isso aqui é o que o protocolo europeu de reanimação traz nesse aspecto. Você pode ter estranhado muitas coisas, você pode ter estranhado aqui o ver, ouvir, sentir, você pode ter aqui estranhado também as 5 ventilações de resgate, que a gente pode considerar que essas 25 ventilações de resgate fazem parte aqui do passo 3, né? Que já é a parte da ressuscitação pulmonar inicialmente, e aí depois a ressuscitação cardiopulmonar. Você pode estranhar também essa questão de não precisar checar o pulso, então tem algumas coisinhas diferentes, vale a pena estudar isso. Dá uma estudada, eu vou deixar aqui o link embaixo do guideline europeu, tá em inglês, mas dá uma estudada, olha lá, tem o fluxograma, dá para entender, tem imagens, vale a pena você ler, você estudar para você poder discutir sobre esse assunto. No próximo vídeo que eu publicar, eu vou trazer aqui a mesma coisa, né, SBV em pediatria, porém os protocolos da American Heart Association. Aí você vai ver que tem várias coisas aqui que são diferentes, as recomendações. E isso tem a ver com a filosofia. O objetivo da sociedade europeia, da sociedade americana são diferentes e isso guia um pouco dessa diferença de conduta. No vídeo anterior que eu falei dos protocolos, eu falo sobre essa diferença filosófica, tá aqui o primeiro link da descrição, assiste, é rico, você vai aprender muita coisa interessante para você poder entender bem essa sequência de vídeos. Aí no próximo eu falo do americano e depois no outro aí eu faço uma comparação, mas por que aqui, por que assim? Aprofundo um pouco mais essa discussão já com os 2 protocolos estudados. Então, para você receber lá os próximos vídeos, se inscreve no canal, tem que ter uma conta no Google, se você tem uma conta no Gmail, no YouTube, você pode se inscrever, ativa as notificações, cria lá essa conta rapidinho, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o gostei no vídeo, isso ajuda o YouTube a espalhar para outros profissionais, para que outros colegas tenham acesso também, e coloca aqui nos comentários alguma coisa que você queira discutir, seu feedback, que a gente aprende juntos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!